Pegue a tua Bíblia e abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1. Hoje é o último dia hoje é o último dia do Novembro Azul e do mês quadrangular. O do Novembro Azul não é o último dia, não, né? É o último culto do mês quadrangular. E nesses domingos que passaram, nós estivemos falando um pouco sobre a história da nossa igreja e sobre os pilares da doutrina quadrangular, que é: cremos que Jesus Cristo salva, cremos que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e fogo, cremos que Jesus Cristo é o grande médico e que ainda opera milagres pela fé, e cremos que Jesus Cristo voltará, porque é uma promessa dele. E ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu quero ler com vocês dois versículos, o 10 e o 11, desse trecho de Atos, que diz o seguinte: e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Podem sentar-se, queridos. Meus queridos, a fé é o elemento que nos move. É o elemento que move a humanidade. A humanidade tem que ter fé em tudo, e tem. A fé é como a ação de um cientista que tem na sua cabeça uma ideia. Suas pesquisas o levam a crer em determinada coisa, que ele acredita que pode ser obtido de maneira humana, pelo domínio do conhecimento. Só que para chegar lá, ele testa uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes, quantas vezes forem necessário, e ele vai eliminando aquelas que não estão dando certo, porque ele acredita que vai chegar uma hora que vai dar certo. E é assim que as coisas são inventadas, são criadas. Isso é uma ação de fé. Nós cremos que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. E muita gente olhando a vida de um pesquisador, de um cientista, pode dizer: esse cara ou essa mulher é louca, esse homem é louco. É um professor pardal, assim, meio, para quem lembra dessa figura do Walt Disney, né? Mas o fato é que a ação da fé é uma loucura mesmo, aos olhos de quem não crê. E a pessoa pode não crer no conhecimento científico, que é o exemplo que eu estou dando, de um pesquisador, de um cientista, mas também não crer na palavra de Deus. A ciência trabalha com fatos, que são provados dentro de um laboratório, mas a religião trabalha com fatos
que não podem ser provados dentro do laboratório. E a palavra de Deus diz, elas precisam ser cridas como sendo um fato. Fato é algo que já aconteceu, sem que tenha acontecido. Hebreus 11, 1 define fé dessa maneira. E há uma promessa aqui na palavra de Deus, de que Jesus vai voltar, mas não para nascer bebezinho, de uma virgem, viver aqui, morrer de novo, não. Os anjos, naquele dia que Jesus estava reunido com os seus seguidores, além dos 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele começou a falar, e ele disse assim: não lhes compete saber os tempos e as datas, que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí a Bíblia diz, tendo dito isso, de repente ele começou a subir, a levitar, a flutuar, a quebrar uma regra da ciência, da natureza. Mas ali, a olhos nus, com testemunhas oculares, e ele foi subindo, e o povo ficou olhando. Imagina você vendo essa cena. E quando ele estava já numa altura, num local que os olhos já não conseguiam ver, ele estava sendo já encoberto pelas nuvens, a Bíblia diz que apareceram ali no meio deles, daquele povo, que ainda certamente estava com o olhar fito no céu, 2 homens, 2 anjos, e que falaram, gente, a tradução mais conhecida de nós é varões galileus, né? Galileus, gente da Galileia. Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Mas ele antecipou, ele disse, o dia, a hora, ninguém sabe. Correto? Eu acabei de ler para vocês, né? Não lhes compete saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Isso é de Deus. Mas a nossa fé tem que nos levar a crer que Ele vai voltar. E qual é o objetivo? O objetivo é dar um fim na era deste planeta, tal como ele é hoje. Cientificamente falando, todo mundo sabe que o planeta um dia vai acabar. Um dia esse planeta será engolido pelo sol. Mas quando se fala disso, está se falando de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas Jesus falou, não, fica tranquilo que vai ser bem antes, porque eu vou fazer isso. Mas quando ele vier, e aí entra essa nossa crença e esse pilar da nossa doutrina, a Bíblia diz que vão acontecer 2 coisas que nós chamamos de volta de Jesus, mas são 2 momentos distintos. Primeiro, o arrebatamento dos salvos, o arrebatamento da igreja, a ressurreição de quem já morreu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E depois, a sua vinda propriamente dita, no sentido de pisar aqui nesse chão, pisar aqui nessa terra, para o seu governo mundial. Mas, abra a tua Bíblia em Tessalonicenses, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4,
E acompanhem comigo dos versículos 16 em diante. 16 a 18, né? Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, veja, em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Alguém tem medo de altura aqui? Fica tranquilo, que se tiver nesse dia você vai perder o medo. Porque o nosso encontro com Ele será nos ares. Está escrito. E é isso que eu creio. Porque se eu crer em qualquer outra coisa que não está escrita, a minha fé é uma fé tola, com base em nada. Deus espera que nós creiamos nele por causa daquilo que ele diz, por causa dos compromissos que ele assumiu conosco, que nós chamamos de suas promessas. Agora, do contrário, cada um crê o que quer, do jeito que quer, quando quer. Mas a fé cristã é uma fé com base num Deus que é o Deus da Bíblia. E diz assim: seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor, referindo-se a Jesus, né? Para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Ou seja, a vida está dura, está difícil, os dias são maus, a situação às vezes são complicadas, angustiantes, trazem depressão, trazem medo, insegurança. Tenham fé, porque o teu Deus é contigo. E nessa hora, a palavra de Deus nos orienta: fala para essas pessoas que Jesus está voltando, que Jesus vai cumprir a promessa dele. Faz isso, porque consolem-se uns aos outros com essa palavra. Essa nossa fé, essa nossa convicção de que ele vai voltar, é algo que tem que trazer para nós consolo, segurança, fortalecimento espiritual, emocional, e isso é importante. No capítulo 5, que é o próximo versículo, né? Do 1 ao 6, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Sóbrios. Queridos, às vezes, por causa da vida, hoje mesmo eu estava conversando com o Rafael, e falando: nossa, Rafa, toda vez que eu encontro com você, você está agitado, você está correndo para lá e para cá. Ele falou: pastor, é uma loucura a vida da gente, né? Eu falei: é verdade, é verdade. Ele falou: não, até a Camila fala isso de mim, parece que eu sou um foguetinho para lá e para cá, a esposa dele, né? Mas é assim, porque a vida às vezes impõe isso para a gente. Isso é tão sério que virou comum a gente responder a pergunta: como é que você está? Ah, estou na correria, não é? Quer dizer, na agitação do dia a dia. E nós temos que ter consciência de que, apesar disso, ou esse
turbulinho, essa correria, essa agitação, nos faz focar nas coisas materiais e humanas. O ser humano nunca foi tão materialista como é na atualidade. Porque ele só pensa nas suas necessidades. Eu preciso disso hoje, eu preciso disso aqui, eu preciso pagar aquilo, eu preciso comprar aquilo, eu preciso adquirir isso, eu preciso ir ali, eu preciso ir acolá. E a gente fica então como um bombeiro, né, apagando fogo aqui, correndo atrás do vento, usando uma expressão bíblica. E a gente esquece das promessas do Senhor, que são para a nossa vida hoje. Promessas espirituais, promessas que vão mudar o destino da humanidade, promessas que vão nos arrancar do nosso meio ambiente, do nosso habitat natural aqui na terra, porque nós vamos ser trasladados para o céu. A Bíblia diz que nós vamos perder esse corpo de carne e osso, e assim, num abrir e fechar de olhos, vamos receber um corpo glorificado, que quer dizer, um corpo espiritual, um corpo que é o dos seres celestiais. É loucura isso, não é? Você fala para uma pessoa que não tem fé, fala, esse pessoal está viajando na maionese. Não é? Esse pessoal, puxa, quando Isaías, séculos antes, profetizou que uma virgem daria à luz a um filho e ele seria o Messias, o rei de Israel, o esperado de Israel, e deu detalhes de que ele nasceria em Belém, e lá na Judéia, enfim, Isaías, ele relata isso profeticamente, séculos antes de Jesus. Pode ser que muita gente tenha dito também, Isaías, eu acho que já está patinando na maionese, né? Isaías, tadinho, já está meio caducando, está meio precisando de alguma coisa. Mas, quando ninguém esperava, num dia assim, igual aos outros, eis que a promessa se cumpre. Ah, que coisa maravilhosa, não é? Porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. Jesus falou, os céus e a terra passarão, minhas palavras não hão de passar. Não é? E você sabe que o cumprimento dessa profecia de Isaías, ela na verdade é milenarmente anterior a Isaías, porque Deus havia dito isso lá no Éden, quando expulsou Adão e Eva e falou o que iria acontecer. Ele, naquele ato, conversando com o casal e com o diabo ali, está na tua Bíblia, não é verdade? Ele disse assim, Satanás, você criou um problema para mim. Você arrumou um problema para mim, mas fica tranquilo. Você induziu esses dois ao erro, e eles vão agora pagar por esse erro. Mas eu te garanto, um homem, ser humano de carne e osso, nascido da mulher, vai pisar a tua cabeça e vai destruir as tuas obras que levam a humanidade para a condenação. Na cruz do Calvário, quando Jesus dá o último suspiro e diz, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, a cabeça da serpente começou a ser esmagada. Ao terceiro dia ele levanta-se glorioso, porque havia vencido a última barreira, o último inimigo, a morte. Ele vence e ele se torna Senhor da vida e da morte. E ele disse assim, se você crer em mim, ainda que estejas morto, viverás, porque eu venci a morte. Esse é o sentido da frase, né? Eu venci, eu tenho esse poder. E a Bíblia diz que a Jesus foi dado um nome acima de todo nome. Ele foi entronizado à destra de Deus, o Pai Celestial. E ele falou, Pai, todo poder nos céus e na terra, toda potestade, todo governo,
se curvará diante de você, diante do escabelo dos seus pés. Escabelo dos pés é o tapetinho onde o rei punha o pé ali, quando estava sentado no trono. E confessarão que tu és o Senhor, e não há outro além de ti. A serpente está com a cabeça amassada até agora, e vai continuar assim. Mas, meus queridos, é importante que a gente entenda esse ensinamento, essa doutrina para a nossa vida. Porque se nós estivermos preocupados só com essa vida, e só com o bem-estar nessa vida, e não estivermos preocupados com o porvir, então, o texto diz, o dia do Senhor, quer dizer, esse dia da volta, será algo que vai ser uma surpresa, vai ser algo que é como que um assalto. Ele usa a expressão o ladrão. O ladrão não avisa, né? Estou chegando, pessoal, vou roubar vocês aí, hein? Vou assaltar. Não, ele prepara uma cilada e pega as pessoas no repente, desprevenidas. E o texto diz, vocês, irmãos, não são das trevas, mas da luz, não são da noite, portanto, não durmamos como os demais, que não estão nem aí, não estão preocupados, nem pensam nisso, nem se dão conta disso e nem sabem disso. Não sejam como os demais. É algo muito sério. Mas sejamos atentos e sóbrios. A ideia é de sobriedade mesmo. Depois, nos versículos 7 e 8, você pode ler e ver. Ele está falando assim, porque o que se embriaga o faz de noite, né? A noitada é o ambiente da embriaguez. Está escrito aqui, ó, vou ler para vocês, vamos acompanhar. Está aqui, ó. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, não somos como eles. Nós, porém, somos do dia. Portanto, sejamos sóbrios, vestidos com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Sobriedade. Nós temos que crer nisso. Pastor Adenir, mas eu não creio assim. Então, se você não tem fé em Jesus, porque se a nossa fé não estiver baseada nos escritos da palavra de Deus, a nossa fé não é uma fé em Jesus, porque é só a Bíblia que fala de Jesus. Só a Bíblia ensina sobre Jesus, só a Bíblia tem as doutrinas de Cristo, só a Bíblia tem a história de Jesus, só a Bíblia tem a história da humanidade na perspectiva de Deus e o plano de Deus, o plano de salvação. Daí a importância de nós estarmos prontos. Mas um dia, Jesus falando sobre essa questão, fizeram uma pergunta para ele. Jesus, são poucos os que serão salvos? Você lembra dessa pergunta que fizeram para ele? Jesus, são poucos os que serão salvos? Pega aí a tua Bíblia, vem cá comigo, Lucas 13, 22. Vamos acompanhar aqui essa leitura. 13, 22 até o 30. Diz assim o texto da palavra de Deus. Depois, Jesus foi à cidade, ou melhor, depois que Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguiu em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta,
vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Eu não sei se você ligou o mesmo entendimento que eu, mas quando a gente fala assim, ouve a expressão, ali haverá choro e ranger de dente, dá a impressão de um sofrimento imposto num tipo de tortura. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala assim: ali haverá choro e ranger de dente, porque vocês verão Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, o povo que foi fiel a Deus. E vocês estarão excluídos. Isso provocará choro e ranger de dentes. Está escrito aí. Ou seja, puxa, eu tive a oportunidade, eu ouvi a verdade, eu não dei ouvido à verdade. Puxa, eu podia estar lá, mas eu perdi a oportunidade, eu deixei passar a vez. Me ofereceram a salvação, mas eu dei as costas para ela. E isso vai trazer choro de angústia a ponto de ranger os dentes. Olha que coisa séria, meus queridos. E isso é algo muito importante, porque a volta de Cristo é algo iminente. É um fato. Mais cedo ou mais tarde, não sei se vai ser na nossa geração ou na próxima, não sei quando, a própria Bíblia não relata quando, e diz que isso pertence a Deus e só a Deus, nem os anjos sabem disso daí, né? É algo de Deus. A hora que chegar o dia, a hora, ele simplesmente vai falar: é agora. Ele nem vai falar é hoje, né? Ele já vai falar é agora, porque você viu, né? Dada a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, é só ele dar o sinal, né? Pá! E pronto. E quanto tempo vai demorar esse acontecimento? A Bíblia diz: um abrir e fechar de olhos. Então o negócio é muito rápido, não é verdade? E nós temos que nos manter preparados. A primeira coisa que temos que fazer para nos mantermos preparados é termos consciência dessa doutrina, desse ensinamento, de que é um fato, dentro daquela característica da fé. Não aconteceu ainda, mas é só uma questão de tempo, porque se é palavra de Deus, já é um fato. E aqui talvez surja aquela pergunta: quem é que vai para o céu e quem é que vai ficar de fora do céu? Em Apocalipse, lá último capítulo de Apocalipse, o 22, versículos 14, 15 e 16 dizem o seguinte: felizes os que lavaram as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e
e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Palavras do Senhor Jesus a João, o apóstolo, na visão que nós conhecemos pelo nome de Apocalipse, mas o nome original é Revelação, né? Revelação, mas Apocalipse se popularizou de tal maneira que virou até o nome do livro, cujo nome original é Revelação, porque é uma revelação de Deus a nós, a humanidade. Gente, ou cremos, ou não cremos. Mas se estamos aqui é porque cremos. E se cremos, devemos levar a sério isso. Tem muita gente que não vai para o céu. E tem muita gente que pensa que vai e não vai. Aqueles que Jesus falou dirão: oh, mas comi contigo, estive lá, mas eu nunca vos conheci. Ou seja, nunca teve intimidade com o Senhor. Na noite de hoje, nesse dia que a gente lembra dessa doutrina incrivelmente maravilhosa, que é a promessa da volta de Jesus, estejamos preparados também, porque Ele vem. E quando Ele vier, temos que estar prontos.